Então é Natal! Chegou aquela época do ano que a gente mais espera, que é o momento da gente se reunir com a nossa família em torno da mesa e rezar, lembrar do nascimento de Jesus, montar o nosso presépio, fazer caridade, amor ao próximo, né? Não é verdade? Não é bem assim, né? A gente tá pensando mais na comilança, de ganhar presente, né? Momento importante aí pra gente. E ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente vai no shopping, encontra aquele cara fantasiado com umas roupas de inverno, no meio do verão brasileiro, que se não fosse o ar-condicionado do shopping, esse cara ia estar passando um perrengue danado. Um velhinho que vai descer pela nossa chaminé, porque chaminé é uma coisa muito comum na casa do brasileiro, né? E a gente vai trazer um pinheiro para enfeitar dentro de casa, né? Porque pinheiro também é uma árvore muito comum aqui nos trópicos. A gente podia colocar uma palmeira, né, no lugar, porque tem mais a ver um coqueiro. Enfeitar o coqueiro, talvez. Mas, de qualquer forma, esse é o Natal. E a gente se pergunta de onde veio tudo isso, qual é a história do Natal, como surgiu a data, como ela é celebrada, será que tem alguma coisa a ver com o nascimento de Jesus mesmo? Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, daí que surgiu o Natal? Como é que nasceu as tradições que a gente conhece hoje, a troca de presentes, a guirlanda, como é que nasceu a árvore de Natal, como é que nasceu o Papai Noel, de onde veio tudo isso? Como é que o Natal virou o Natal de hoje? Quer saber? Bora pra aula! Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Alexandre Terini, sou professor, historiador e mestre em História formado pela PUC São Paulo e educador da rede Emancipa de Cursinhos Populares e educador youtuber. E nessa aula a gente vai falar sobre a história do Natal. Mas antes eu queria pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, tocarem o sininho e também seguirem lá na página do Instagram, no @prof.alexandre.terini. Vocês vão estar me dando uma grande força para chegar a cada vez mais gente com esse conteúdo que vocês, quem me acompanha, sabe que é um conteúdo bastante rico, bastante crítico, conectado com a nossa atualidade, que busca ajudar também quem está prestando o Enem e os vestibulares. Para a gente falar sobre a história do Natal, é importante a gente dizer que se trata de um longo processo histórico de sincretismo, de mistura cultural, que também foi marcada por muitos choques, conflitos políticos, sociais, ideológicos, ao longo de toda a história. Então a gente vai falar de vários períodos históricos, vários contextos, não só de um. Começando pela antiguidade. Cerca de 7.000 anos antes de Cristo, as sociedades humanas já celebravam na mesma época em que a gente celebra o Natal. Era comum entre as civilizações da antiguidade, desde os egípcios, os povos da Mesopotâmia, babilônios, persas, gregos, romanos, celtas, os povos germânicos, até os povos chineses, astecas, maias. Era comum entre todos esses povos o culto no fim de dezembro, que não à toa era o período do solstício de inverno no hemisfério norte. A gente sabe que o planeta Terra possui dois hemisférios, norte e sul, divididos pela linha do Equador, em que cada um recebe luz solar de forma desigual pela inclinação do eixo de rotação da Terra. O solstício de inverno é quando um dos hemisférios está em uma posição oblíqua, inclinada com relação ao Sol, recebendo menos luz e, portanto, menos calor. Porque o solstício de inverno é a noite mais longa do ano, e o Sol era essencial para a agricultura, que era a principal atividade econômica dessas civilizações. Elas giravam em torno da agricultura para sobreviver. Essas civilizações antigas, elas tinham um calendário baseado na agricultura, para saber o momento da cheia, da seca, do momento de plantar, de colher. Então o inverno era um momento que não era favorável para o plantio. Mas mais do que isso, o sol era uma divindade, era cultuado como um deus. Eles faziam todo um sacrifício naquele momento para que houvesse o renascimento do sol. A vitória da luz sobre as trevas. Veja só que coisa tão simbólica. Porque para os povos antigos, o universo é cíclico, a vida é cíclica.
Então o sol morre e renasce, e assim de forma cíclica. Então eles tinham que sempre, para que isso continuasse ocorrendo, refazer o seu pacto dos homens com os deuses, dos mortais com os imortais. Um significado que está presente na mitologia, na crença, nos costumes de muitos desses povos, que levavam eles a fazerem o ritual e a festa nesse período do solstício do inverno. Porém, o Natal que a gente conhece hoje, ele tem origem em duas principais tradições. A Yule, que é dos povos germânicos do norte da Europa, em que os pais, os filhos, iam buscar árvores, pinheiros, que eles chamavam de evergreen, porque elas não morriam durante o inverno, elas continuavam verdes, que lembrava eles do renascimento da natureza. A vida continua depois do inverno, onde tudo morre. Então eles colhiam esses pinheiros, levavam para suas aldeias os troncos, e ali eles acendiam um fogo que deveria ficar aceso até o fim da festividade, que era em média 12 dias. Aí eles sacrificavam os bois, as vacas, as ovelhas, enfim, tudo que eles criavam. Era um momento de grandes banquetes, né, para aproveitar essa colheita. Inclusive muita bebedeira, né, o vinho, a cerveja, que era muito comum dos povos nórdicos aí, beber a cerveja. Para eles, essa noite, a noite mais longa do ano, era o momento em que os espíritos, os demônios ficavam à solta. Havia no céu uma corrida selvagem chamada Oscoreia, em que Odin, que era o principal deus dos nórdicos, o mais poderoso, ele viajava montado no seu cavalo de 8 patas, era o chamado Sleipnir. E aí ele viajava junto com as valquírias, com outros deuses e espíritos pelos céus, que ele era, por esse lado, muito temido, né? Ao mesmo tempo, ele era muito adorado também, porque ele costumava deixar presentes. Onde? Na chaminé da casa das pessoas, tanto que as crianças nas aldeias colocavam feno dentro das botas para dar esse feno para o cavalo Sleipnir, o cavalo de Odin. Então essa era uma crença e que tem muito a ver até hoje com a ideia do Papai Noel no seu trenó, que deixa os presentes na chaminé das pessoas. Veja só. E além do Yule, dos germânicos, também havia a Saturnália, dos romanos. E os romanos, entre o dia 17 e 23 de dezembro, eles celebravam uma festa em homenagem a Saturno, que era o deus da agricultura, equivalente ao Cronos na mitologia grega. Era um momento de festa pública, em que tudo parava, a cidade parava, o comércio parava, em que se realizavam grandes banquetes, em que se realizavam jogos, música, comilança, as pessoas trajavam roupas coloridas, em que havia uma troca de papéis sociais também entre escravos e senhores. Senhores viravam escravos, escravos viravam senhores. As pessoas usavam muito enfeite de coroa de flores, o início da guirlanda. E aí vai chegar no século 3 depois de Cristo, na época já do Império Romano, e aí o imperador Aureliano, ele vai criar o dia oficial do Sol Invictus, que era o deus do sol oficial dos romanos e que também protegia os soldados. Esse dia vai cair no 25 de dezembro. E ainda é um debate hoje se o Sol Invictus está relacionado com o dia do nascimento de Mitra, que era o deus do sol dos persas, e que também era comemorado no dia 25 de dezembro. Não se sabe ao certo se tem essa relação, porque não há registros disso. O que se sabe é que os romanos costumavam fazer esse sincretismo, porque eles chegaram a dominar a região da Mesopotâmia, dos persas, e que os povos que eles dominavam, eles também fundiam a sua cultura. Então quer dizer que Jesus nasceu no mesmo dia do Sol Invictus, no 25 de dezembro? Nós não temos registros que provem a data do nascimento de Jesus. Nem na Bíblia é falado o dia em que Jesus nasceu. Tem algumas passagens que falam que ele nasceu na primavera. Só que dezembro é o inverno nessa região, na região onde Jesus nasceu. Então, não pode ter nascido em dezembro. Tem um único dado que a gente tira dos documentos que falam sobre a vida de Jesus,
é que o rei Herodes I de Israel ainda reinava. Só que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Então quer dizer que o ano 0 está errado. Teria que adiantar o calendário, então, 4 ou 5 anos. Por isso que muitos historiadores passaram a chamar o marco de tempo de antes da Era Comum e depois da Era Comum. Mas, de fato, historicamente, os cristãos primeiros, os cristãos primitivos, que a gente chama, eles não se importavam muito com o nascimento de Jesus. Porque, em geral, celebrava apenas o dia do martírio dos santos, o dia da morte deles, que era o ápice, o momento em que eles passavam para ser santos, né? Faziam um sacrifício para serem santos, né? Se tornaram santos a partir daí. Então, eles comemoravam apenas a Sexta-feira Santa, que era o momento da crucificação, e a Páscoa, que era o momento da ressurreição, que eles acreditavam que Jesus tinha ressurgido diante dos apóstolos e tudo mais. Então, eles viam os pagãos, como eles chamavam, né, pejorativamente, aqueles povos que cultuavam vários deuses, os gregos, os romanos, os persas, enfim, cultuando o nascimento de seus deuses. E isso era um motivo de discórdia entre os cristãos e os pagãos. E que levou muito tempo, né? Os cristãos eles foram muito perseguidos ao longo dos primeiros séculos do Império Romano, até que chegou no século IV, em que o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e realizou o chamado Concílio de Nicéia em 325 d.C., que ele vai oficializar ali os principais dogmas da Igreja Católica, com o Estado romano se tornando oficialmente cristão ali em 381 depois de Cristo, com o imperador Teodósio. E abandona o paganismo, não só abandona, como começa a perseguir também pagãos, né? Agora, todos deveriam ser cristãos. Veja só como é que mudou. E nesse meio tempo que a data do nascimento de Jesus começa a ser oficializada pela recém-criada Igreja Católica Apostólica Romana. Desde então, ela, para tentar converter os povos, começando pelos próprios romanos, né, mas os povos de todo o Império Romano e além, ela vai começar a se apropriar das datas comemorativas, de determinadas práticas, tudo aquilo que ela não conseguia eliminar, ela vai se apropriar, transformando em cristão, em algo oficialmente católico. Então, a data do dia oficial do Sol Invictus, no dia 25 de dezembro, vai ser transformada ali no século IV depois de Cristo em a data para celebrar não o nascimento do Deus Sol, que podia ser o Mitra, que podia ser o Sol Invictus, mas o nascimento de Jesus. Então Jesus passaria a ser associado ao Deus Sol, ou seja, associado à luz, à salvação da humanidade. E aí aqueles suntuosos banquetes, as trocas de presentes, as guirlandas, isso tudo vai sobreviver, só que sob o guarda-chuva da Igreja Católica. E aí os missionários cristãos vão começar a converter os povos do norte da Europa, os povos germânicos, que eram os chamados povos bárbaros pelos romanos, aqueles principais responsáveis pela queda do Império Romano do Ocidente, que vão derrubar, ali invadir a capital Roma, e aí a Europa vai virar uma diversidade de povos que tinham, a princípio, seus cultos pagãos. Como eu falei para vocês, os povos germânicos tinham o Yule, e aí o Yule vai ser transformado também no Natal. A igreja vai conseguir converter muitos desses povos, transformando a festa deles também como parte da festa do Natal, que ao invés de cultuar Odin, eles vão passar a cultuar Jesus Cristo. O Natal como nome vai surgir aí entre o século XI e o século XIII como Christmas, ou seja, a missa de Cristo, no inglês antigo. E de outro lado, nos países mais do sul da Europa, ele vai ter outro nome, que é a palavra Natalis, que vem do latim, que vai dar origem ao Natal, no português, ao Noël, no francês, ao Navidad, no espanhol, e também ao Natale, no italiano. E a Baixa Idade Média, que é esse período que vai do século X até o século XV, é o período de auge do Natal, porque é o momento em que ele vai sair das igrejas e vai se popularizar entre as pessoas mais comuns.
num período em que a igreja começou a entrar em crise, ali no final da Idade Média, no século XIII, vai surgir o cara chamado Francisco de Assis, aquele cara que vai criar a ordem franciscana, que vai tentar recuperar a imagem da igreja perante o povo, que estava sendo muito contestado, porque a elite sacerdotal, o clero, estava muito distante do povo, muito abastado. E aí o Francisco de Assis, ele vai, de forma doutrinária, de forma a educar as pessoas, ele vai criar no Natal um teatro de como seria o nascimento de Jesus, com a aprovação do Papa da época. Assim, Francisco de Assis criou o primeiro presépio vivo na Itália de 1223, representando a pobreza e a humildade de Cristo, como pregava a ordem franciscana. Nesse momento também se popularizou o culto a determinados santos que estavam muito ligados ao Natal. E o principal deles foi o São Nicolau. O São Nicolau tinha sido um bispo de Mira, que fica na atual Turquia, ali entre o século III e o século IV depois de Cristo. E ele tinha se tornado órfão muito cedo, só que os pais deixaram uma herança muito grande para ele, então ele era uma pessoa muito rica. E aí ele passou a distribuir o dinheiro dele, os bens deles para os pobres. Então ele foi canonizado pela igreja, tanto a igreja católica quanto a ortodoxa. Em alguns países ele é o padroeiro, né, como é o caso da Holanda, da Rússia, da Grécia, de tradição ortodoxa. Ele é tido como um protetor dos marinheiros, dos comerciantes, um santo casamenteiro e principalmente um amigo das crianças. Ele foi canonizado por ter realizado milagres, mas a gente não sabe se muitas delas são fatos ou são boatos que se tornaram consagrados pela igreja. Por exemplo, 3 garotas de uma família pobre, que não tinha dinheiro para pagar o dote dessas meninas, porque era o costume, para conseguir um casamento você tinha que pagar o dote para outra família, a família do marido. Então ele vai deixar ouro na casa dessas meninas de forma secreta, e aí a família vai poder pagar o dote com esse ouro que o São Nicolau deixou. Outra história é que ele teria ressuscitado 3 meninos que tinham sido mortos por um açougueiro que queria devorá-los. Ele vai ressuscitar esses meninos de forma milagrosa. E o São Nicolau teria morrido em um 6 de dezembro, segundo a tradição. E aí, a partir daí, o Natal vai coincidir com o dia de São Nicolau. Na Holanda, vai ser chamado Sinterklaas. Na França, Père Noël. E na Inglaterra, Father Christmas, quer dizer Papai Natal. E aí os holandeses, muitos deles vão imigrar para a América do Norte, porque eles vão ter uma colônia lá chamada Nova Amsterdã. Vai ser a atual Nova York. Isso vai se dar no século XVII. E lá eles vão difundir a tradição do Natal, mas também do Sinterklaas. E aí que vai surgir o nome Santa Claus, o nome que hoje é utilizado nos Estados Unidos para falar do Papai Noel. Desde o século XVI estava ocorrendo na Europa a Reforma Protestante. Esse conflito religioso em que católicos e protestantes vão entrar em choque. Em 1517, Martinho Lutero começa a sua pregação e começa a tentar mudar algumas coisas do catolicismo para tentar se aproximar de um cristianismo original, que era desvinculado da Igreja Católica. E aí ele vai tentar mudar a data do Natal, porque o Natal estava associado ao São Nicolau, como eu falei para vocês, no dia 6 de dezembro. E aí ele vai mudar a data para o dia 25 de dezembro. E aí nessa data iam se distribuir os presentes e tudo mais, mas quem ia distribuir não era o São Nicolau, era o menino Jesus, o espírito do menino Jesus. Ele tentou mudar isso, mas a popularidade que tinha o culto a São Nicolau não vai desaparecer. Ao mesmo tempo, também vai surgir o calvinismo, do João Calvino, a partir de 1536, e que o calvinismo, também chamado de puritano na Inglaterra, vai ser aquela vertente mais radical, mais ortodoxa do protestantismo, mais rígida, e que vai alcançar uma grande popularidade lá na Inglaterra, tanto que o parlamento britânico vai ter maioria calvinista ou puritana, e que vai ser o protagonista da revolução puritana que vai acontecer na Inglaterra no século XVII, que vai decapitar o rei Carlos I, e vai assumir uma república, a República de Cromwell,
E nessa república, eles vão tentar alterar a tradição do Natal. Eles vão transformar o Christmas, que quer dizer a missa de Cristo, como eu falei para vocês, em Christmas, que seria o tempo de Cristo. Porque a missa era um culto católico. Então eles tiram esse nome para tentar converter as pessoas ao protestantismo. Mas não satisfeitos, eles vão em 1644 tentar banir o Natal, porque eles justificavam que o Natal não estava na Bíblia e que essa festividade ela gerava 12 dias de gula e outros pecados, que gerava desordem, ao mesmo tempo misturava tradições cristãs com pagãs, e o paganismo para ele tinha que ser extirpado das tradições religiosas cristãs. Mas o povo não gostou nada disso, e a tradição do Natal continua, as festas continuaram acontecendo entre a população mais comum. E aí, depois da queda da República de Cromwell, quando aconteceu a Revolução Gloriosa, em 1680, o Natal vai voltar à legalidade na Inglaterra. Nesse momento, estava tendo colonização na América do Norte. Haviam muitos puritanos também que vão colonizar a América do Norte, e que em Boston o Natal ele vai ser proibido. Eles eram mais linha duras ali e ficou proibido de 1659 até 1681. O Natal ele não vai fazer parte do calendário por muito tempo ainda, só vai virar feriado nacional nos Estados Unidos em 1870. Tal era o ímpeto dos puritanos de perseguir qualquer tradição católica, qualquer tradição que não fosse de acordo com o protestantismo. Também na América do Norte era uma tradição, além das ceias natalinas, festas populares e públicas, em que tinha muita farra e comilança, então as pessoas saíam na rua e faziam uma algazarra, né? E isso incomodava muito a elite proprietária nos Estados Unidos, principalmente porque as pessoas batiam de porta em porta, cantando coisas, fazendo barulho e tal, depois ameaçavam: nos dê comida e bebida, se não jogamos pedras nos vidros. Era uma espécie de gostosuras ou travessuras, como tem no Halloween, só que mais violento, né? Diante da incapacidade do governo, da elite, né, de tentar acabar com tudo isso, eles lançaram uma campanha para que o Natal fosse mais dentro de casa, para a família, mais no âmbito privado. Era uma forma também de elitização do Natal. E que isso envolveu também transformar esse porta em porta que eles faziam no caroling. Seria cantigas de Natal. Seria uma forma mais pacífica de tradição. E isso foi criado em Nova York e isso pegou no resto dos Estados Unidos e foi dos Estados Unidos para o mundo. E aí, nesse ímpeto de tentar domesticar o Natal para se tornar mais pacífico, mais familiar, eles também vão começar a criar um verdadeiro conto de fadas em torno do Natal, que está associado com aquela cultura burguesa que está surgindo aí nesse momento, de uma classe média, que vai ser o início do romantismo no século XIX. E esse romantismo ele também vai envolver o imaginário das pessoas sobre o Natal. Em 1823, vai ser criada a imagem do Papai Noel em um poema chamado The Night Before Christmas. É um poema que a princípio era anônimo, mas que foi reivindicado pelo Clement Clarke Moore, que já traçava um perfil do Papai Noel como uma espécie de gnomo, como um bom velhinho que tinha barba branca como a neve, um gorro que descia pela chaminé, que deixava um presente para as crianças, e que vai ser ilustrada pela primeira vez, vai ser consagrado pelo desenho do Thomas Nast, que é um cartunista norte-americano, que vai criar a primeira imagem aí, considerada oficial, né, do Papai Noel, como vocês veem na tela. O rosto redondo, a barriga enorme do Papai Noel, ela também vai ter uma representação de festa e comilança. E é isso que eles queriam representar no Papai Noel, dissociando ele da imagem de bispo também. Parte, né, da tentativa de tirar o lado religioso do Papai Noel do São Nicolau, né, transformar em Santa Claus, que vai ser todo voltado à festa, não mais à religião, ao culto religioso. E junto com isso vem toda aquela história de que ele mora no Polo Norte, que ele vem de trenó, puxado por renas. Inclusive teve uma influência
da cultura nórdica. Como eu falei para vocês, muita coisa veio da cultura nórdica, que influencia muito a cultura norte-americana, como a história de Odin, que voava pelos céus colocando presentes na chaminé. O gnomo também é outro personagem da cultura nórdica, que vai aparecer aí pelo Clark Moore e também, a partir daí, vai ilustrar muitos livros de história infantil, vai ser popularizado, principalmente entre a classe média norte-americana. Porque nesse momento estava surgindo a ideia de crianças, da infância, né, que não existia anteriormente. Algo próprio de ser criança, né, separado do que é a vida adulta. Isso começa a partir do século XIX, como parte da cultura burguesa. Esse contexto no século XIX, não à toa tem um enfoque tão grande nos presentes, em especial nos brinquedos para as crianças. Porque esse é o momento que começam as fábricas a produzirem brinquedos em escala massiva. É um momento de revolução industrial na Europa, principalmente a partir da Inglaterra. As crianças e suas famílias de classe média vão ser o público consumidor dos brinquedos produzidos nas fábricas. E esse foco nas crianças também vem no sentido de uma disseminação de uma forma de conduta para as crianças, de valores para as crianças. E aí que vai ser disseminada aquela mensagem de que a criança que teve um bom comportamento que vai ganhar presentes. Aquelas crianças que tiveram um mau comportamento ganhariam carvão dentro das meias que eles penduravam nas lareiras. Então, essa mensagem moral, tudo isso era voltado para um público de classe média na sociedade burguesa, porque não se inclui aí as crianças mais pobres, que em geral eram aquelas crianças que estavam na rua mendigando ou roubando ou trabalhavam nas fábricas, ganhando uma miséria. Então, não era voltado para este público. Mas aí o Papai Noel vai virar um grande garoto propaganda do Natal, no sentido comercial do termo, no sentido de mercantilizar o Natal. E aí essa imagem fofinha do Papai Noel ela vai ser consagrada no marketing, principalmente depois de 1931, quando Haddon Sundblom vai ser o cartunista que vai criar um Papai Noel para as propagandas da Coca-Cola, promovendo aí o Natal e vendendo Coca-Cola. Esse é o momento em que o Natal se expande, vira um feriado nacional na maioria dos países, e os Estados Unidos ele vai popularizar isso principalmente a partir de fim da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria, em que os Estados Unidos se expande e propaga o seu modo de vida, né? Esse é o momento em que o modelo norte-americano de Natal também é propagado, né? Da família doriana, da família branca, classe média, em volta da árvore de Natal, que vai impor um padrão ali, do que é um Natal perfeito, né? Uma ceia, um peru de Natal, tudo aquilo foi, nesse momento, popularizado pela mídia, no sentido de criar um mercado consumidor dos produtos de Natal, que passaram a ser cada vez mais diversos. E aí o Natal virou uma grande data comercial, em que a gente vê aí os Papai Noéis nos shoppings, tirando foto com as crianças, e promovendo as lojas ali no entorno. É muito interessante para os shoppings ali, já que ali é o centro do comércio principal que há hoje. Então o Natal virou mais uma data comercial do que outra coisa, voltado para o capitalismo, para o consumismo, para o individualismo, de forma que hoje a sociedade está muito mais voltada para a compra, para o comércio, do que para o culto religioso. A gente viu que o Natal ele vem muito antes de Jesus, certo? Na verdade, o Natal tem pouquíssimo a ver com Jesus na sua origem. Ele remonta a milênios dos cultos dos povos pagãos em torno do sol e da agricultura. A partir da era cristã, quando o Império Romano se torna cristão, que começa a mudar isso. E que o Natal passa a ser inventado pela Igreja Católica como forma de conversão dos povos pagãos. E aí começa essa luta entre catolicismo e paganismo. A partir do século XVI, passa, com a Reforma Protestante, a virar uma disputa, uma guerra religiosa entre protestantes e católicos. E como a gente viu na América do Norte, né, no futuro Estados Unidos, vai virar uma briga entre o que é culto religioso e o que é festa. E essa festa, ela vai, a partir da Revolução Industrial, cada vez mais se tornar um motivo comercial, um motivo
capitalista e que ao mesmo tempo vai difundir a cultura norte-americana como forma de dominação cultural também. E aí, como no Brasil é um país que é bastante colonizado culturalmente por países estrangeiros, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, costuma admirar muito a cultura, valorizar muito a cultura de fora e desvalorizar a sua própria cultura, a gente acaba importando muitas coisas que se chocam com a realidade nossa brasileira, porque colocar enfeites de neve, tentar simular neve no Brasil é uma coisa muito fora da realidade, né? Você tentar trazer o padrão da família Doriana para o Brasil é uma coisa muito fora da realidade, numa população que é em maioria negra e que é pobre e que não tem uma qualidade de vida, não tem condições financeiras de ter uma ceia de Natal, como o padrão. É uma coisa muito fora da realidade, mas que a nossa cultura acaba importando isso de fora. Então essa é uma reflexão interessante para a gente fazer. Por fim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido bastante sobre o Natal, possam refletir sobre todas essas questões. Eu espero que vocês possam também contribuir com um like aqui embaixo, se inscrevendo nesse canal, quem não se inscreveu, tocando o sininho e seguindo lá na página no Instagram, no @prof.alexandre.terini. Eu desejo a vocês um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, muita saúde, muita paz, muita alegria para todos vocês. Aproveitem as festas e continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal, porque ano que vem tem mais. Um ótimo 2022 para vocês. Até mais!